E aí, minha gente, tudo bem? Sou Gustavo, professor de Geografia de vocês, e novamente estamos aqui com a aula 2, e para a gente começar a falar de Geografia, século XX, daqui a pouco a gente vai ter que falar de Guerra Fria, daí falando de Guerra Fria a gente vai ter que explicar o que é capitalismo, o que é socialismo, como é que é essa história toda de sistemas econômicos. Agora, como que eu vou começar a falar de Guerra Fria se você não entender o que é capitalismo? Então, o que é capitalismo, afinal? Né? Ah, professor, é um sistema que a gente vive. Ah, sei lá, não sei muito bem. Bom, para você entender o que é capitalismo, primeiro eu te pergunto qual a diferença entre dinheiro e capital. Ô, professor, aí está pequeno demais, né? Olha só, vou colocar símbolos aqui. Então, dinheiro, né, o símbolozinho de dinheiro, o K aqui é o meu capital. Dinheiro, vamos começar por dinheiro. Para que serve dinheiro? Pô, professor, para comprar um monte de coisa, para ir na balada, fazer as paradas, ostentar, botar os correntão, sair com as minas. Mais ou menos. Mas sabe aquela história que dizem por aí, né, de que às vezes o cara tem um vô que é, né, empreendedor, tal, monta um império, uma mega empresa, o pai, que é aquele que administra, e o neto, que é aquele que torra tudo e morre pobre. Sabe a história? Né? Vô empreendedor, pai bom administrador, filho pobre, neto pobre. Pois bem, essa história acontece muitas vezes porque o cara, principalmente o neto, não entende a diferença entre dinheiro e capital. Bom, vamos entender um pouquinho agora então. Dinheiro foi inventado lá na antiguidade como moeda de troca, né? Ser a moeda de troca significava o seguinte, que antes da invenção do dinheiro, a economia, ou seja, os sistemas de troca, eles já existiam, porém sem dinheiro. Como é que funciona uma economia sem o dinheiro? É a economia do escambo, da troca direta, item por item, serviço ou produto por outro serviço ou produto. Então vai o seu Zé, que é, por exemplo, pega lá o mote da aula 1, o cara é caçador, né? Vamos imaginar caras coexistindo. Então tem um lá que é agricultor e outro que é caçador. Então pega o seu Zé, que é caçador, né? É essa a função econômica dele. Ele é caçador, né? Ele tem uma atividade econômica. Então ele vai lá, se esforça, caça, busca lá um bichão lá do meio do mato e vem com um pernilzão. Só que o cara já está meio assim de saco cheio de comer só carne, ele quer comer carne e arroz, por exemplo. Aí o que ele vai ter que fazer? Vai ter que trocar uma ideia com o cara lá que é agricultor, que também já está de saco cheio de só comer arroz, né? Ele quer carne também. Então eles vão trocar, né? Chega o seu Zé com um pernil e chega lá para o seu João, que é o plantador de arroz, e eles trocam um pernil por um saco de arroz. E assim, ambos comem carne e arroz. Percebe? Uma relação direta de troca, e é assim que a economia funcionava antes, né, da invenção do dinheiro. Isso lá desde a antiguidade. Ok, mas vamos imaginar uma outra história, então. Vamos imaginar, por exemplo, eu, Gustavo, né, economicamente eu vendo o quê? Eu vendo, sei lá, conhecimento de geografia, né? Economicamente é isso que eu vendo, né? Não que conhecimento se venda, essencialmente, não é uma coisa para se vender, mas eu sou um prestador de serviço, né? A gente pode entender dessa forma. Então eu trabalho com o conhecimento, eu passo conhecimento, mas eu preciso comer, por exemplo. E agora? Como é que a gente faz? Quer dizer que eu só vou poder dar aula, então, para o dono do supermercado? Para o cara que é produtor de alimentos? Não. Então, para as relações, né, acontecerem de uma maneira mais fluida, numa sociedade mais complexa, onde nem sempre quem está de um lado tem e precisa de algo, tem no outro diretamente uma relação de troca, o dinheiro foi inventado. Então, o dinheiro, essencialmente, ele foi inventado como mecanismo de troca. Agora é que está o X da questão. Se o dinheiro foi inventado para servir como mecanismo de troca, significa que eu troco algo que vale X por outro algo que vale X, né? Eu troco uma coisa de um valor por outra coisa do mesmo valor. E no final, então, sobra quanto? Sobra nada, porque as duas partes se beneficiaram, porém, né, os serviços ou produtos se anularam. Basicamente é isso, em termos matemáticos. Então, matematicamente falando,
o dinheiro ele sempre tende a zero. Olha só, por isso que aquele neto da história lá, né, ficou pobre no final. Porque ele achou que ele pegou, né, uma grande herança do pai e do vô e que ele podia gastar, né, com o que ele quisesse. No final sobrou zero. Agora, o capital ele tem uma natureza diferente. Por quê? Vou imaginar um processo aqui, que é quando você transforma o dinheiro em capital. Capital é aquele dinheiro que ele vai servir para gerar mais dinheiro. Como assim? Ah, professor, dá um exemplo aí. Vamos imaginar então, uma historinha. Imaginar que Zezinho ele vai pegar um dinheiro que o pai, a mãe dele deu para ele. E o Zezinho, um cara muito esperto, pensa no futuro, ele não quer só trocar, por exemplo, o dinheiro dele por salgado na hora do intervalo. Né? Lembra da história lá do desejo e tal, né? Ele quer mais. Então ele vai capitalizar, ele vai fazer esse processo aqui, ó. Ao capitalizar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 10 reais lá dele e vai transformar em capital. Vai virar o capital inicial dele. Igual o nome da banda, capital inicial. Bom, era 10 reais lá, né? Vai ter gente que vai fazer essa história depois dessa aula. Eu aposto. Vamos imaginar que o Zezinho, ele vai um desses supermercados de grande estoque, assim tal, e ele vai comprar uma caixinha de chiclete, daquelas que vem em envelopinhos, sabe? Uma caixinha fechada com 10 envelopinhos. Vamos imaginar que ele vai comprar a caixinha fechada por 10 reais. Logo, 10 envelopinhos ali dentro, cada envelopinho custa R$1. Bom, nessa história aí, ele vai, por exemplo, na escola dele lá, no cursinho, né, ele vai vender para os amigos, para os brothers dele, né, cada chiclete, cada envelopinho lá, por R$2. Então ele vai ter aqui um lucro de 100%. Logo ele vai, né, recuperar aquele 10 inicial e vai somar mais R$10 de lucro. Olha o que aconteceu. Ele não tinha R$10 no começo, que era aquilo que ele investiu, que ele capitalizou, mas ele teve um lucro também. Então, ele transformou 10 em 20. O que ele fez aqui? Capitalizou, né? Fez o dinheiro gerar mais dinheiro. Ah, mas se ele ficar só nessa, né? Então para por aí. Não, vamos entender qual que é a natureza do capital. Imaginar que ele é um cara que pensa no futuro, então ele não quer parar por aí, ele não quer descapitalizar. Porque o que vai acontecer? Se ele pegar agora o R$20 e começar a gastar com outras coisas, ele vai de novo só trocar, né? Só que agora ele vai trocar 20 por outras coisas, produtos, serviços, sei lá. Então ele vai pegar e vai continuar capitalizando. Como? Vai de novo no mesmo supermercado, só que agora ele vai comprar 2 caixinhas, né? E vai vender de novo chiclete. Então agora ele vai vender, né, os 20 chicletes, vai ganhar o dobro de novo, e o 20 virou agora 40. Poxa, tá interessante essa história, hein, professor? Olha só, o que ele fez? Capitalizou. 10 virou 20, 20 virou 40. Vamos continuar aqui só para a gente ter um exemplo depois. Vai de novo no supermercado, compra agora 4 caixinhas, vende tudo, né? Ganha 80 e vai embora essa história. Por quê? Porque se ele não parar de investir continuamente aquilo que ele acumulou, ele vai fazer isso eternamente. Então, o que a gente pode tirar de toda essa história? Que a natureza do capital ela é diferente da natureza do dinheiro. Por quê? Porque se o cara não parar de investir, o capital, que é o dinheiro que gera mais dinheiro, ele tende a infinito. Essa é uma lição que quem é empreendedor, né, já aprendeu. Bom, agora vamos entender um pouquinho, né, como que daqui a gente chega no tal capitalismo. Olha só, o que está acontecendo nessa história toda? Né? Ah, uma relação de comércio, o cara comprou um trem lá por um preço, vendeu por outro, seguiu acumulando capital.
Olha só o que eu acabei de falar. Ele seguiu acumulando capital. Então a gente pode afirmar que nesse processo, que é histórico, quer dizer, ele não fez isso tudo num dia, ele foi vendendo num período, né, foi guardando essa grana, foi reinvestindo. Ele fez o quê? Um processo de acumulação de capital. Ficou claro? Tranquilo? Né? Rolou um processo de acumulação de capital. Ah, nosso amigo aqui fez isso, mas na história muita gente fez isso, né? E a gente vai entender então como que desse processo individual, né, se cria um sistema que a gente vive. Bom, vamos examinar alguma coisa aqui. Olha só, deixa eu só guardar as canetas. Nesse quadro, quantas pessoas estão capitalizando nesse momento dessa historinha aqui? Tem lá nosso amigo, esse um indivíduo capitalizando, e os outros 10. Os outros 10 estão trocando. Trocando aquilo que ganharam, de alguma maneira, por chiclete. Entendeu a diferença? Um está capitalizando, o outro está trocando. 10 estão trocando. E nesse outro quadro, outro momento histórico, né? Então, é o mesmo cara, mesmo indivíduo, capitalizando. Só que agora são 20 trocando. E nessa outra parte, é o mesmo indivíduo acumulando, capitalizando. E outros 40 só trocando. Se a gente continuasse, seria ele capitalizando, 80 só trocando. Depois, 160. Depois, 320. E vai embora. É infinito. Percebe? O que está acontecendo aqui? Sempre a gente tem, não importa qual o momento, a ideia de que um acumula e o restante troca. Para que a equação do processo de acumulação de capital funcione, pelo menos dentro desse quadro, é preciso que esse indivíduo que é o capitalista siga acumulando e, para isso, ele precisa que outros, que sejam seus clientes, troquem aquilo que eles têm como dinheiro por aquilo que ele tem como produto. Ou seja, estabeleça uma relação de troca de dinheiro. E lembrando que o mesmo dinheiro lá do cliente já é também uma representação de outro trabalho ou de outro produto que esse cliente tenha, de alguma maneira, participado. Ok? Então ele está trocando lá o dinheiro por produto, no caso do chiclete. Tranquilo? Vamos entender o que vai acontecer a partir disso, então. Bom, gente, para a gente continuar então essa história, olha lá, a gente estava aqui com o esqueminha do processo de acumulação de capital, a gente percebeu como esse cara vendendo chiclete, ele realizou um processo que é histórico, que é um processo de acumulação de capital. No caso dele foi individual, mas se a gente analisar ao longo da história, né, quem fez ou não fez, que grupos fizeram isso, a gente consegue perceber que desde o final da Idade Média tiveram alguns grupos que realizaram esse processo, esse mesmo procedimento. Compra em algum lugar, depois vende mais caro, acumula, compra de novo, né? Investe, olha só, é diferente a relação de comércio só de troca, né, daquela em que há esse investimento e um reinvestimento. Esse é o processo de capitalização. Bom, o que vai surgir a partir disso aqui então? Você tem dessa história aí, como a gente destacou, a ideia de que alguns fazem, outros não fazem. Então você tem uma divisão social que se estabelece a partir desse processo. Uma divisão social que se estrutura entre aqueles que capitalizam, chamados capitalistas, e aqueles que não capitalizaram, de alguma maneira, né, que na história são chamados de proletários. Olha só, vamos usar alguns conceitos da história aqui também. Lá no final da Idade Média, o grupo de pessoas que fazia esse processo de compra de uma coisa em um lugar e venda um pouco mais caro e acumulando capital, essas pessoas lá na Idade Média
né, esses capitalistas, eles viviam essencialmente nas cidades medievais. A questão é que as cidades medievais eram chamadas de burgos. E aí ficou o apelido para a história, de que o capitalista é o burguês, o morador do burgo. Então, vamos usar aqui o apelido do cara. Então, capitalistas são os burgueses. Só pegando aí um mote, um pouco da história que a gente vai usar também na geografia. Bom, tem uma outra coisa também para a gente entender o que é o tal do capitalismo. Todo ismo na língua portuguesa todo final de palavra que tem esse ismo significa de alguma maneira sistema, doutrina, ideologia, coisa assim. Por exemplo, catolicismo, né? Então há um sistema, uma doutrina baseado na fé católica. Sei lá, anarquismo. Então, um sistema político também baseado em um conjunto de princípios dos anarquistas. Capitalismo. Então, ismo aqui de sistema baseado no quê? No processo de acumulação de capital. Então, capitalismo. Olha só, até hoje você ficava naquela, assim, você sabia o que era, mas você não sabia muito bem definir. Enrolava, né, para definir o que era esse tal de capitalismo. É um sistema de organização da sociedade. Se é um sistema de organização da sociedade, eu posso dizer que é um sistema socioeconômico. Socioeconômico, mas ele também envolve questões políticas. Então ele é socioeconômico e político. Baseado em quê? No processo de acumulação de capital. Olha só. Essa fera, meu, ô louco! Pois é. E olha só, se esse sistema socioeconômico político baseado no processo de acumulação de capital, ele tem como princípio, né, estrutural a ideia de que aquele indivíduo que capitalizou, ele aos poucos e gradativamente ele vai concentrando o capital, enquanto todos aqueles que não fizeram esse processo, que só estabeleceram relação de troca, eles constantemente eles vão manter a sua situação econômica tendendo a zero, significa que esse sistema, ele estruturalmente ele cria divisões na sociedade, né, que vão se materializar em divisões econômicas. É um sistema que ele cria necessariamente, estruturalmente, desigualdades. Isso é um fato. A questão, se você vai interpretar esse fato como positivo ou negativo, aí sim entram algumas outras ideologias. Por exemplo, para aqueles que defendem o capitalismo, vamos dizer assim, que o processo de acumulação, né, feito por esse capitalista lhe dá o mérito da acumulação. Então a ideia do mérito, da meritocracia do capitalista é uma ideia vinculada bastante aí aos defensores do capitalismo como sistema, né, que vão dizer, olha, o sistema, né, socioeconômico, político, baseado no processo de acumulação de capital, o capitalismo, ele cria desigualdades? Cria. Mas, ao mesmo tempo, essa desigualdade ela é fruto, né, de um mérito de um e um desmérito do outro. Tem alguns que vão dizer dessa maneira. Outros vão dizer que, não, esse cara, para ele ter acumulado, significa que, de alguma maneira, ele explorou a outras pessoas. E, portanto, é preciso corrigir essa exploração. Olha só, como a gente entra numa questão polêmica aí, né? E justamente essa polêmica é que vai dar muito pano para manga na história. Por quê? Porque ao longo da história a gente vai viver o capitalismo, porém, ao longo do século XX, especialmente, né, vai se construir também uma outra orientação, né, contrária ao capitalismo, que é o socialismo. E esse vai ser o assunto da próxima aula, tá bom? Então, próxima aula a gente começa a falar de socialismo,
para depois falar de Guerra Fria. Um abraço, gente!